eu acredito que nós vamos testemunhar a maior mudança que já ocorreu na humanidade, que é a seguinte, é a humanidade tomar o controle da evolução, tomar o controle do envelhecimento. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio e o papo de hoje é sobre longevidade, não é isso, Denis? É tudo de bom hoje. É longevidade, emagrecimento, é qualidade de vida, produtividade para quem é empresário. E mais do que isso, né? A gente não só trouxe um médico para tratar de tudo isso, como a gente trouxe um médico que ajuda outros médicos a cuidarem de você, né? E a prosperarem nas suas clínicas, né? A terem clínicas de sucesso, não é isso, Denis? Então, assim, poxa, se você tá querendo emagrecer, tá no lugar certo. Se você tá querendo ter vida longa, tá no lugar certo. Se você tá querendo mais produtividade, tô relapso, tá acontecendo alguma coisa no meu trabalho, eu não tô rendendo, aqui também é o lugar certo. Esse episódio eu tenho certeza que é para você. E se você tem uma clínica e quer fazer que ela prospere e levar tudo isso também pro seu paciente, também tá no lugar certo. Seja bem-vindo aqui, Dr. Volpe, Thiago Volpe, o meu médico, porque afinal de contas eu quero viver também mais. A gente já vai começar com uma prova social, né? Porque o Dr. Thiago Volpe é o médico do Denis. E eu vou falar, quando eu comecei a tratar com esse homem aqui, ó, melhorou demais a minha performance no dia a dia. Então, assim, ó, sou muito grato. Tô trazendo ele aqui porque, na verdade, né, eu quero compartilhar isso com todo mundo que tá aí. Produtividade e longevidade, não tem como não falar com o Dr. Volpe. Muito bom, eu agradeço o convite. Bem-vindo. Olá a todos, espero que eu consiga dar dicas suficientes para que eles tenham todos esses benefícios. Dr. Volpe também, pai, né, de uma criança recém-chegada, né, doutor? E nesse assunto eu sou iniciante. Porque a minha primeira filha, ela está hoje com 10 dias de vida. Ai, que gostoso. Sou o pai essa babão, fase. sabe o pai babão? Uhum. E com toda a motivação para transformar mais ainda o mundo, né, doutor? Com certeza. É impressionante quando você tem um filho, né? Você passa a pensar um pouco não só no que você faz no presente, mas no legado que você vai deixar para o futuro. Então, isso começou a me impactar muito antes da Antonella, da Tonton virar o mundo. Isso começou a me impactar desde o momento que a gente descobriu que a Daí estava gestante, aquele momento que você para e você conversa aí com o ente superior, com quem você acredita e fala assim, olha, tá na hora de realmente colocar minha marca no mundo. Sim, sim. Doutor, eu vou começar de uma forma inusitada, assim, porque eu achei assim, maravilhosa o que te guiou nessa carreira assim, que você tem. Quando você tinha comentado com a gente ali da sua avó. De como é que surgiu esse desejo, né, de ajudar as pessoas a viverem mais. Conta um pouco mais aí pro pessoal. Pouco. Foi uma coisa muito interessante. Eu tinha 7 anos e eu fui criado com meus avós. Meus pais, quando eu nasci, eles eram mais jovens, eles não tinham condição de me criar, estavam começando aí a vida profissional, ambos faziam faculdade, e meus avós eram professores rurais. E eu fui morar em uma cidade, chamava-se Angatuba, na zona rural dessa cidade. Então, cresci bem no campo mesmo, no meio de chácara, de galinha, etc. E eu tinha uma avó, que era professora, que eu admirava muito, que eu amava muito, muito, muito. E aí, quando eu tinha 7 anos, essa minha avó perdeu, eu acho, era uma tia ou uma tia-avó, algo assim. Eu tinha 7 anos de idade. E eu vi minha avó muito triste. E aí, eu virei para minha avó e falei assim, vó, só não se preocupa, porque eu não vou deixar a senhora morrer. Aí minha avó, lógico, olhou para mim e falou assim, menino, não fala bobagem, né? Todo mundo morre um dia. E eu falei, não, vó, não vou deixar. E obviamente que com o passar do tempo, eu ressignifiquei isso. Mas aos 7 anos, eu tinha tomado a decisão que eu queria, de alguma maneira, descobrir uma forma, descobrir algo que faria os meus avós ficarem vivos para sempre, tê-los ali perto de mim para sempre. E isso foi levando... Tudo que eu estudava, eu pensava nisso. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser um cientista. E no meio da faculdade eu percebi que eu conseguiria fazer as pessoas viverem mais e melhor. Talvez não a fórmula da vida eterna, mas foi isso que me motivou, desde lá do início. Uma característica que o doutor colocou aqui, que é super importante, que vocês podem notar no dia a dia do Volpe, né, nas redes sociais, é essa questão do cientista. Então, não é simplesmente crenças, mas sim a busca realmente pela ciência, pelo resultado da ciência, né? E a busca pelo que tem de mais moderno. Isso mostra, assim, é muito claro para mim isso. Conta um pouco mais esse seu direcionamento. Exato.
Na época da faculdade, eu comecei a olhar para o que existia de pesquisa e comecei a pensar, eu vou virar um cientista. E eu percebi, até por estarmos no Brasil, que fazer pesquisa seria mais difícil, tá? E não é só no Brasil, no mundo inteiro, o pesquisador, ele tem uma série de dificuldades. E eu entendi o quê? Eu entendi que eu seria o melhor tradutor das pesquisas. Então, o meu papel hoje é o quê? É olhar para a fronteira da ciência, para os novos conhecimentos, os novos artigos que estão mostrando o que nos faz viver mais e melhor e traduzir isso para protocolos clínicos que eu implemento no Espaço Volpe, né? Lá nós temos só na área da nutrologia, medicina esportiva e endócrino 10 médicos, além da dermatologia, mas eu implemento para que esses 10 médicos possam fazer os protocolos e hoje eu implemento para os meus 104 mentorados também. Então, o meu papel hoje eu vejo muito isso. É não só atender os meus pacientes, mas é pegar o que existe mais moderno aqui, traduzir isso para a prática clínica através de tratamentos e espalhar isso através de uma grande rede, não só dos médicos que trabalham para mim, dentro do Espaço Volpe, como dos médicos que eu mentoro o Brasil afora. Sim, daqui a pouco a gente vai falar também da mentoria, né? E de como que você multiplica isso por meio dessa mentoria, que tem vários médicos, né, doutor? E também ajuda eles a serem empresários, né? Mas, doutor, você tinha falado assim, eu dei sorte de nascer em uma época que estão tendo essas pesquisas, estão valorizando essas pesquisas relacionadas à longevidade. Hoje em dia a gente tem o Mounjaro, hoje em dia a gente tem uma série de outros remédios aí, né? A gente sempre tem ali uma cartela de suplementos para tomar todo dia de manhã. Fala um pouco dessas pesquisas e de como você vê essas novas tecnologias, esses novos medicamentos. A gente vive numa época incrível. E não só você vê, é uma época em que a gente viu nascer a internet, nós vimos nascer a inteligência artificial. Sorte a gente teve, né? Exato. Eu acredito que nós vamos testemunhar a maior mudança que já ocorreu na humanidade. Que é a seguinte, é a humanidade tomar o controle da evolução, tomar o controle do envelhecimento. E eu vou explicar por quê. Hoje, a ciência ela está descobrindo coisas que ela vai conseguir prolongar a vida do ser humano de maneiras extremamente eficazes. Qualquer pessoa hoje que se cuide com 40 anos, diante das tecnologias que já existem hoje, tá? Só que hoje elas ainda não são massificadas, vai conseguir chegar nos 120 anos. Só que nesse tempo, para você chegar nos 120 anos, chegarão novas tecnologias que irão estender mais ainda o tempo de vida. Então hoje, eu posso dizer com tranquilidade para vocês que eu acredito que nós realmente vamos pegar na mão o envelhecimento e a gente vai conseguir controlar. E aí eu vou trazer alguns exemplos do que está acontecendo hoje, por exemplo. Vamos lá, a gente falou de vimos nascer a internet, vimos nascer a inteligência artificial. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós também estamos assistindo ao vencimento da obesidade. Sim. Tá? E a história da medicina é assim, as doenças infecciosas eram as que mais matavam. E aí, no século passado, antibióticos, tratamentos preventivos, vacinação, etc., o que aconteceu? Nós vencemos as doenças infecciosas. Isso significa que ninguém no mundo tem doença infecciosa que morre? Obviamente que não. A gente teve um Covid há pouco tempo. Mas significa que é algo que está dominado. A maior parte das pessoas não irá mais morrer disso. A maior parte das pessoas morria disso no século passado, lá por metade do século passado. E aí, depois, o que chegou? Chegou as doenças crônico-degenerativas. E as doenças crônico-degenerativas, a maior base que existe delas, sem dúvida nenhuma, é a obesidade. Né? É obesidade e sedentarismo. A obesidade, por mais que existiam medicamentos, quando eu comecei a atuar na minha área, eu sou ainda daquela época antiga, em que a gente tinha que escolher o seguinte, esse indivíduo é obeso, ele vai morrer de infarto. Eu vou dar para ele uma anfepromona que vai deixar ele nervoso, ansioso, mas eu vou salvar a vida dele, só que ela não vai ter tanta qualidade, ou não vou dar um medicamento e vou deixar ele se virar sozinho e talvez ter um infarto daqui a pouco. Então era uma escolha difícil, porque o medicamento, ele resolvia, mal resolvido um problema, só que dava muitos efeitos colaterais. Sim. Doutor, mas esses novos medicamentos hoje, eles não têm risco? Vamos lá, vou chegar nisso. Então, hoje nós estamos assistindo o nascimento, tá, da vitória contra a obesidade. Agora, como todo nascimento, como toda nova tecnologia, ela tem riscos. Quando nós falamos de inteligência artificial, não existem os profetas do apocalipse? Sim. Hoje está ocorrendo um problema, tem uma bomba relógio, tá? Que ela está começando a crescer cada vez mais e as pessoas não estão percebendo.
Monjaro, substância tirzepatida, é um dos componentes mais eficazes para emagrecimento. Então, os estudos mostram, ele vai lá na frente, diminui a incidência de Alzheimer, diminui a incidência de Parkinson, diminui uma série de problemas. Só que as pessoas estão usando ele errado hoje. E qual que é o grande problema que está ocorrendo com ele? As pessoas estão querendo emagrecer sem prestar atenção na massa muscular. Sim. Isso é uma bomba, eu vou explicar por quê para vocês. Quando você perde força, quando você perde músculo, o seu risco de ter doenças aumenta de uma maneira estratosférica. Para dar um exemplo, lá na clínica, no Espaço Volpe, quando você foi, a gente mediu a força da sua mão, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês imaginam qual que é o maior preditor de mortalidade cardiovascular? A força das mãos ou a pressão arterial sistólica? Pressão arterial? É a força da mão, tá? Se você perde força, você tem um risco muito grande de vir a ter um infarto. Caramba, hein, doutor? Exato. Vamos lá. Sensacional. Qual é o exame? Eu já fui reprovada nessa. Qual é o exame que tem o maior fator preditor também se uma pessoa vai ter ou não Alzheimer? Não sei, alguma coisa Sedentarismo. voltada Uma ao- dica. Sério, doutor? Caramba! Nossos músculos, eles não servem só para levantar peso. Eles produzem uma série de substâncias. O músculo é um órgão endócrino. Então, o músculo, por exemplo, produz uma substância chamada BDNF, que é um fator de crescimento para o cérebro. Tem várias citocinas, tem vários hormônios que o músculo produz, e esses hormônios fazem o nosso corpo funcionar bem. E a pessoa, hoje, ela está fazendo o seguinte. Vamos dizer lá, a pessoa está com 80 quilos, tá? Vamos pegar uma mulher, tem 1,70 m, está com 80 quilos. E ela quer pesar 65. Aí ela começa a tomar o Monjaro e ela faz o que eu chamo da dieta do brigadeiro. Ela tá sem apetite. Em vez dela comer bem, comer proteína, que vai preservar a massa muscular dela, comer vegetais, ela passa a comer meia dúzia de brigadeiro por dia. Ela emagrece. E ela sai dos 80 para os 65. Sim. Só que ela perdeu daí 9 de músculo e 6 de gordura. E hoje, o que as pessoas estão fazendo com os medicamentos? As pessoas, o indivíduo obeso, ele não aceita que o tratamento dele tem que ser de longo prazo. Aí ele usa o Monjaro, bati 65, que legal. Agora eu vou dar uma relaxadinha, né? Vou viajar, pô, tô indo pra Europa, vou aproveitar e comer. Como é que eu vou tomar o Monjaro? Não vou conseguir comer minha massa na Itália, tomar meu vinho? Aí eu vou fazer isso, porque depois eu tomo o Monjaro de novo e emagreço de novo. Só que vamos lá, ele perdeu 9 de músculo e 6 de gordura. Sim. E aí ele engorda novamente, ele volta para os 80. Tá? Só que a hora que ele volta para os 80, ele ganhou 12, 13 de gordura, tá? E 3 de músculos. Então, veja, ele perdeu 9 de músculos e recuperou 3. Déficit desse ciclo. 6 a menos de massa muscular. E esse ciclo as pessoas estão repetindo indefinidamente. E aí a gente pega os dados, nós estamos hoje tendo muitos casos de obesidade sarcopênica, que é a mulher que tem 1,70 m, eventualmente ela pesa de 55 a 60 quilos. E ela tem 50% de gordura. Eu já peguei pacientes assim. A obesidade sarcopênica, tá? Sarcopenia é um nome que nós damos na medicina para pouca massa muscular. Sim. A obesidade sarcopênica, que é você ter baixo peso, pouco músculo, mas muita gordura, ela gera muito mais problemas de saúde do que a obesidade. Caramba, doutor. Então, veja, as pessoas às vezes ficam preocupadas. Será que o Monjaro, alguém falou que lá no Japão alguém ficou cego por causa dele? Os estudos com milhares de pessoas, tá? Milhares não, milhões de pessoas estão usando medicamentos análogos ao Monjaro, que são os análogos do GLP-1, não Sim. estão tendo nenhum tipo de efeito colateral sério. Não tem, vai aumentar muito a pancreatite, não vai. Vai aumentar isso e aquilo, não vai. Só que está se criando uma bomba relógio. As pessoas vão chegar aos 55, 60 anos sem massa muscular, numa fase que é muito difícil de ganhar massa muscular. E aí elas vão ter aí 20, 30 anos a menos de vida, porque os músculos são importantes. Músculo é o nosso ouro. Né? Tem pesquisadores americanos hoje que estão até defendendo que se faça uma medicina baseada em músculos, baseada em força. Porque quanto mais músculo nós tivermos, e eu não estou falando para ninguém sair aqui tomando bola e virar fisiculturista, não é isso, tá? A gente está falando dentro do normal, dentro de pessoas que treinam, que são saudáveis, quanto mais músculo você tiver, mais saudável você vai ser, menor a sua possibilidade de vir a morrer no futuro. Então,
o que o doutor está dizendo é o seguinte, né? Posso tomar o Mounjaro sim para emagrecer, desde que eu tenha um acompanhamento médico e eu faça academia ali, faça uma musculação, mantenha. Então, eu preciso ter esses 3 pilares, na verdade, não é só o Mounjaro. Você, ao tomar o Mounjaro, você precisa cuidar de 3 coisas, tá? Você vai precisar ingerir uma quantidade significativa de proteína por quilo de peso, Certo. tá? Você precisar fazer musculação de maneira intensa, voltada para hipertrofia, e você vai precisar dormir bem. Por que dormir bem? Porque você pode estar comendo bem, bastante proteína, treinando musculação. Se você está dormindo mal, você está perdendo músculo. O descanso é fundamental para a gente poder manter a nossa massa muscular. E não só para isso. Se você está dormindo mal, seu metabolismo desacelera. Sim. Ao seu metabolismo desacelerar, você vai tomar um Mounjaro, você vai comer pouquinho e vai ficar sem emagrecer. Sim. Doutor, e tem muita gente que fala assim, o Mounjaro é para sempre. Vai tomar um remédio igual ao remédio de pressão. O senhor acredita nisso ou não? O Mounjaro é temporário? Para indivíduos obesos, para grande parte deles será para sempre, para Sim. sempre. Eu vou trazer os dados para vocês, tá? Sim. Primeiro que quando nós falamos em Mounjaro, tem muitas pessoas usando o Mounjaro não porque são obesas, mas porque querem ficar melhores fisicamente. Sim. Eu não sou contra isso. Desde que a pessoa não esteja peso muito baixo, não esteja perdendo músculo, eu acho que ela pode sim tentar ficar na melhor condição física possível. Tá. Essa pessoa vai usar o Mounjaro, vai chegar num peso adequado, vai conseguir se manter com atividade física, com uma dieta alimentação adequada. saudável. Só que vamos lá, a gente está falando do indivíduo doente, do indivíduo obeso. Sim. O indivíduo obeso, ele tem uma série de disfunções, tanto metabólicas quanto cerebrais relacionadas à saciedade, que é muito difícil ele conseguir se manter num peso adequado. Sim. Então, no caso dos obesos, que fazem dieta e emagrecem, se eles não continuam com o tratamento, mais de 90% voltam a engordar. Entendi. Então, para grande parte dos indivíduos realmente obesos, sim, isso vai acontecer. Olha que coisa interessante, né? Às vezes as pessoas olham para um obeso e acham que o obeso ele é um cara preguiçoso, sem força de vontade. Só que a saciedade para ele é diferente da saciedade para outras pessoas. Uhum. Então, imagina o seguinte. Quando você está comendo, tá? Para você comer uma quantidade normal de calorias, é uma coisa que talvez assim, vou ter que ter um pouco de força de vontade para não exagerar, tá? Imagina se eu propusesse para você o seguinte, olha, você vai precisar comer 400 calorias por dia. É muito pouco, tá? É muito pouco isso. A sua dificuldade de comer essas 400 calorias por dia seria gigante. Você ia passar o dia inteiro com apetite, com fome, você só ia pensar nisso. Sim. Só que imagina que o cérebro de um idoso, ele tá comendo 3.000 calorias e o cérebro tá emitindo para ele os mesmos sinais que eles emitiriam para vocês Com 400. com 400 calorias. Então não é falta de força de vontade, é que é mais difícil. Uhum. Tá? Vou dar um exemplo. É mais fácil, né? Uma pessoa que tem 2 metros de altura, ela vai fazer uma cesta no basquete com muita facilidade. Uma pessoa que tem 1,60 m vai ser muito mais difícil. Obesidade é igual. Tem gente que tem 2 metros, ou seja, que tem um metabolismo rápido, que tem mecanismos de saciedade bons. E para ela vai ser fácil ter um bom corpo, Sim. um bom peso. Tem gente que para obesidade tem 1,50 m de altura. Então, para ela conseguir... Ela tem um metabolismo lento, os mecanismos de saciedade dela são muito pobres, ela come e o intestino dela não sinaliza para o cérebro, olha, tá ok, você já comeu. Ele não sinaliza. Sim. Então, esse que é importante que nós sabemos. O que os medicamentos eles vêm? Eles vêm para igualar o jogo. Uhum. Tá? Eles vêm para deixar uma pessoa que não tem um bom mecanismo aí de saciedade ter esse mecanismo. Para aquela pessoa que tem um metabolismo lento, passar a ter um metabolismo rápido. Sim. Então, o medicamento vem para igualar, para completar o que está faltando para essas pessoas que têm tendência a engordar. Bacana. Recentemente, voltando um pouquinho aqui na questão dos músculos, né? Não só a questão da longevidade no dia a dia, né? Mas uma questão de uma emergência também, né? A questão, por exemplo, quando você tiver uma emergência médica e você não puder se alimentar por alguma coisa, os músculos são uma reserva para você perdurar e manter ali por um bom tempo, né? Eu perdi minha mãe há pouco mais de um ano e eu via a musculatura dela definhar, né? O músculo dela a coxa virou um dedinho, assim. Então, eu percebia os músculos sendo consumidos, né? Então,
quanto mais músculo você tem, maior o tempo que você consegue passar também ali. Minha mãe passou mais de 40 dias ali em coma, antes dela conseguir acordar e voltar para casa. E nesse período ela perdeu essa musculatura. Se ela tivesse um pouquinho menos de musculatura, talvez ela não conseguiria suportar isso. E se ela tivesse um pouco mais, talvez ela teria saído de lá melhor. Como é que funciona isso também para a emergência, esse músculo? Olha que coisa importante. Qualquer tipo de câncer que você tenha, quanto maior for sua massa muscular, menor vai ser a letalidade do câncer. Qualquer tipo, doutor? Qualquer tipo. Qualquer câncer que você tenha, quanto mais músculos você tiver, menor vai ser a letalidade. Por quê? Porque o câncer vai ser algo agressivo, a quimioterapia vai ser algo agressiva. Sim, Os músculos são a sua defesa. sim. Tá? Aí, para um acidente de carro, normalmente, tá? Eu não vou falar para todo tipo de acidente, mas normalmente, num acidente de carro, quanto mais músculos você tiver, mais fácil será você se recuperar. Por quê? Você vai ficar acamado, tá? Você vai ficar ali imobilizado por muito tempo, que vai levar uma perda de massa muscular importante, uma disfunção metabólica importante. Mais músculos vão te proteger. E quando a gente chega no idoso, isso assim é muito importante. Sim. Primeiro porque grande parte das mortes de idosos, elas começam com uma queda. As pessoas não percebem isso, mas a pessoa está bem, né? É aquele idoso que está indo no mercadinho a 3 quadras da casa dele, que consegue conversar com os filhos normalmente. Aí esse idoso tem um degrau, a perna dele já está mais fraca. Por quê? Porque ele não treinou tanta perna ao longo da vida dele. E aí o que acontece? Ele tem um desequilíbrio que nós, jovens, conseguiríamos nos recuperar rapidamente. Só que o idoso vai bambear e vai cair. Uhum. E o osso dele é mais fraco. Porque você vai tendo perda de massa óssea à medida que você envelhece. A não ser se você fizer musculação. A musculação também protege a massa óssea. Aí o osso dele, que tem pouca massa óssea, quebra. Aí o osso dele quebra, ele vai para uma cama e começa a perder massa muscular. Quando ele perde músculo, músculos controlam o açúcar no sangue. Aí ele, que normalmente já vai ter alguma dificuldade de metabolizar carboidrato, aumenta. Aí ele passa a ter uma disfunção metabólica. E aí, a circulação dele piora, porque os músculos é quase que um segundo coração. Quando você contrai a musculatura da perna, você está ajudando o sangue a subir de volta para o coração. E aí sua circulação piora. E você começa a ter problemas cardiovasculares. E aí, eu não falei para vocês que você tem mais Alzheimer quando você tem pouca massa muscular? Sim. Você tem pouca massa muscular, o que acontece? Você produz menos dessas citocinas, desses hormônios que eu falei que atuam no cérebro, como o BDNF. E aí você passa a ter um declínio cognitivo. Aí passa a ficar mais difícil para o idoso estabelecer conversas de relacionamento. Aí ele passa a se relacionar menos. E aí começou com uma queda, 6 meses depois ele falece. Então, se a gente pegar, tem grandes metas-análises que elas estimam que 1/3 das mortes de idosos, eles começaram com uma queda. Nossa, doutor, então quer dizer que essa questão do músculo e da correlação que ele tem com o Alzheimer é a questão de parar de produzir substâncias para o cérebro, é isso? Não somente Não. isso, tá? Você vai ter várias substâncias que o músculo produz, mas Sim. nós não conhecemos todos os mecanismos que fazem com que uma pessoa que, por exemplo, tem uma mão mais forte, tenha uma incidência menor de Alzheimer. Entendi. Tá? Entre eles, existe essa questão da produção de citocinas, de hormônios que vão para o cérebro. Entendi. Entre eles também, tem isso que eu falei. Quando uma pessoa tem resistência à insulina e ela tem a glicose em níveis mais elevados, tá? Que pode virar um diabetes, ela normalmente vai ter mais declínio cognitivo. Tem gente que chama Alzheimer de diabetes tipo 3. Caramba. O músculo ajuda você a controlar o açúcar no sangue. Entendi. Então, ao ter mais músculos, você vai ter uma longevidade maior. Tá? E olha como longevidade está relacionada com a atividade física. Os 2 indicadores mais importantes de longevidade, tá? Um deles chama-se VO2 máximo, que é a quantidade de oxigênio que você transforma em energia por minuto. Isso, basicamente, é condicionamento cardiorrespiratório. Então, na sua idade, tá? Você pode ter um VO2 máximo, que seja de 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Denis, se você estiver no nível 1, você tem 500% mais chance de morrer que quem está no nível 5. Ou seja, a pessoa mal condicionada tem 5 vezes mais chance de morrer que a pessoa bem condicionada. Para vocês terem uma ideia, tá, desse risco. Caramba. Quem fuma tem 40% mais chance de morrer que quem não fuma. Portanto, 40% de fumar e o outro é 500%. Estamos falando em 12,5 vezes. E obviamente que aqui eu não estou falando para ninguém fumar, por favor, tá? Não vem com essa, então tá, vou fazer atividade física e vou começar a fumar. Não é assim que funciona. Sim. Mas
é a importância da atividade física. Portanto, os dois indicadores é músculo, força. E músculo, força, pessoal, não é que seja só a força da mão. É que a força da mão é a maneira que nós temos de medir em grandes populações. Quando eu falo desses estudos, são feitos com milhares de pessoas. Então, qual que é o indicador mais simples? É você ver a força na mão. Sim. Então, força na mão e condicionamento cardiorrespiratório, eles conseguem prever o risco de mortalidade nos próximos 10 anos. Sim. Portanto, muito importante treinar. Um outro estudo também que tem é com relação à musculatura nos membros inferiores, né? Sim, a musculatura dos membros inferiores é uma das mais importantes, exatamente para evitar a questão da queda. Tá? E por que os grandes estudos são feitos com a pressão das mãos? Porque normalmente, eu não sei se você pegar um cara que ele fica o dia inteiro treinando mão, ele vai ter uma mão muito mais forte que o resto do corpo. Só que quando a gente faz estudos com 300, 400 mil pessoas, normalmente a força da mão está refletindo a força do corpo. Tá? E aí que eu trago. Está se ocorrendo uma bomba relógio em relação ao monjário e aos medicamentos para emagrecer, porque as pessoas estão perdendo músculos e isso vai matá-las daqui a alguns anos. Como que nós temos que conduzir, então, um tratamento de emagrecimento? Eu meço, pela dinamometria, a força das mãos dos meus pacientes que estão em tratamentos para emagrecimento. Eu meço a quantidade de massa muscular que eles têm, através da bioimpedância. E eu olho, se o paciente está perdendo muito músculo, perdendo muita força, eu falo para ele o seguinte, a gente vai desacelerar agora a velocidade com qual você está emagrecendo. Por quê? Porque não é só o resultado de curto prazo. Eu estou olhando para o longo prazo também. Sim. Doutor, quando eu comecei a fazer o tratamento contigo, eu comecei a perceber uma coisa assim que para mim era assim, era meio que automático. Se eu tô com colesterol alto, eu tenho maior risco de ter um infarto ou isso ou aquilo. E se eu tô com mais açúcar no sangue, eu vou ter o risco em função daquele estado momentâneo. E na verdade eu percebi que é muito menos foto e mais filme. É o tempo que eu passo com açúcar, o tempo que eu passo com gordura, o tempo que eu passo com menos massa muscular, porque não adianta também assim, como que eu levo a minha vida, como é que é o meu dia a dia, né? Eu tô tomando consciência disso, eu queria que você explorasse um pouco isso, sabe? Que não é uma questão assim, vou lá, resolvo e acabou, não, é como que eu levo a minha vida, né? Tá. Tenta imaginar um gráfico, tá? E pensa que o colesterol, quanto mais alto ele for, e o gráfico aqui é o nível do colesterol e aqui é o tempo, tá? Quando o colesterol está alto, ele vai fazer uma curva e aquela parte, na parte de baixo do gráfico, vai ficar grande. Essa parte de baixo do gráfico é o que vai medir o seu risco. Então, quanto mais alto o colesterol por mais tempo, são esses dois indicadores. Nossa, eu tive colesterol alto durante 3 meses na minha vida e ele bateu 400. E daí? Tá? Foi pouco tempo. Agora, eu tenho um colesterol que está um pouco acima do normal, só que isso já ocorre nos últimos 20, 30 anos. Aquela área de baixo do gráfico está maior. Ou seja, seu risco de ter um infarto vai ser maior. Então, pensa no indicador colesterol, tá? Em unidades, vezes o indicador tempo com qual você está com esse colesterol mais alto. Só que a pessoa normalmente vai assustar muito mais com aquele pico, né? Exato. E vai falar, vou morrer. E aí, quando volta ali para baixo, ele leva a vida inteira ali um pouquinho acima do negócio. E aquele mau hábito, aquele resultado ruim, mesmo que seja pouco ruim, vai ser pior do que um pico momentâneo, né? Quer ver a afirmação mais errônea que eu escuto dos meus pacientes? Então, o paciente, ele chega lá, e eu vejo lá por o colesterol, o LDL dele, que é o colesterol ruim, né? Ele está em 140. O LDL ele precisa ficar abaixo de 130, ele está muito bom se ele for abaixo de 100, mas ótimo seria abaixo de 70. E ele vai lá e ele fala assim, doutor, mas tranquilo, porque eu sempre tive ele nesse nível. Percebe que a pessoa pensa dessa maneira. Não está acontecendo nada de errado comigo. Por que não está acontecendo nada de errado? Eu sempre tive ele assim, um pouquinho acima. Sim. Então, você está já há 10, 15, 20 anos danificando suas artérias. Sim. Seu risco de ter um problema muito maior. Quando aquela pessoa que, de repente, ela teve um colesterol a vida inteira de LDL de 80, e aí ele chega, doutor, eu estou muito assustado, porque o meu LDL passou para 132. Ok, ele pode se assustar porque está existindo uma tendência de piora, mas ele está muito melhor do que aquela pessoa que sempre teve um colesterol mais alto. Agora, até importante, a gente trouxe o assunto colesterol, é importante que nós saibamos, tá? Hoje, existe uma outra molécula, uma outra medida que nós fazemos, um outro exame, chamado apolipoproteína B.
E ela consegue predizer infartos com muito mais acurácia do que o colesterol LDL. Tá? Então, para quem está nos acompanhando aqui, caso você não tenha feito, seu médico ainda não tenha pedido, peça para ele um exame chamado apolipoproteína B. E essa apolipoproteína B é muito mais importante do que o colesterol atualmente pelos estudos. Ou vai na clínica Volpe, né, que o senhor vai pedir. Exatamente. Gente, exatamente. e uma coisa interessante, né? A bateria de exames ali Eu ia comentar da fantástica. bateria daqui a pouco. Nossa, a quantidade de exames que a gente nem sabe que existe, que eu vi o Denis fazer a primeira vez que ele foi no senhor. Nossa, foi, né? Então, você faz Mas- exames assim, preditivos também, isso é uma medicina preditiva também, é super interessante. Eu queria explorar um pouco isso também, da medicina não é só corretiva, né? Eu cheguei lá, a primeira coisa foi assim, vamos olhar como é que tá o Denis e vamos colocar o Denis numa condição boa. E depois, agora passamos para o nível de, tá na condição boa, vamos olhar para o futuro de forma preditiva, olhar o que tem ali de possibilidades, né, para a gente tratar antes mesmo de acontecer. Denise, eu não gosto de resolver problema. Eu gosto de não deixar o problema acontecer. É isso, tá? Obviamente que eu vou ter que resolver problemas para muitas pessoas. Mas como que vai ser por uma jornada de um paciente no Espaço Volpe, tá? Ao chegar, normalmente a gente vai ver alguns problemas que têm que ser corrigidos. Então, vai ter o parte dos exames de sangue, pode ser que a gente peça algum tipo de exame de imagem, alguma coisa para o coração, e a gente vai ver, olha, precisamos corrigir esses problemas. Essa seria uma fase 1. Em paralelo à fase 1, nós já vamos para a fase 2. Bom, hoje o Denis está, vamos dizer o seguinte, a gente pegou um exame seu, vou dar o exemplo da hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é a média do açúcar no seu sangue nos últimos 3 meses. Se você chegar lá com ela em 5,8, você está com uma hemoglobina glicada de um pré-diabetes ou de um diabetes. E eu preciso resolver esse problema. Eu preciso fazer sua hemoglobina glicada ficar em 5,6 para baixo. Porque a gente está numa hemoglobina glicada normal, tá? Só que a gente sabe que um dos fatores que nos faz envelhecer mais rápido ou mais lento é exatamente a média do açúcar no nosso sangue. Então, num primeiro momento, eu vou querer resolver o problema. Só que o que eu quero fazer com meus pacientes? Que eles têm uma hemoglobina glicada de 4,9 para baixo, abaixo de 5. Por quê? Porque eu sei que você está envelhecendo de maneira mais lenta. Porque envelhecimento biológico e envelhecimento cronológico são diferentes. E eu consigo medir isso no Espaço Volpe. A gente consegue, através de uma medida do telômero, que é uma parte dos nossos genes, que quando nós nascemos ela é grande e vai diminuindo com o tempo, tá? Eu consigo medir idade biológica. O que faz você envelhecer mais rápido? Se você ficar com um nível de inflamação crônica de baixo grau, tá? Se você estiver oxidando muito, tá certo? Se você também estiver com o açúcar no sangue, a média dele é alta. Então, a hemoglobina glicada mede isso. Eu vou tentar fazer ela ficar baixa. Depois eu vou olhar também. Bom, então hoje o Denis não está com nenhum tipo de doença, não está com nenhum tipo de problema. Muito bom. Só que quais problemas que existe mais chance dele ter no futuro? Aí eu vou olhar para quê? Eu vou olhar para o exame genético e eu vou olhar para quais tipos de bactérias você tem no seu intestino. Então a gente vai evoluir para como? A gente vai evoluir fazendo um exame genético e avaliando a microbiota intestinal. Microbiota hoje é tão importante quanto genes, tá? Porque o tipo de bactéria que você tem no seu intestino consegue predizer muito sua saúde e quais doenças você vai ter. Então nós vamos passar para essa segunda fase que eu vou olhar para o seu futuro. Olha, aqui no seu futuro eu estou vendo um gene ligado ao Alzheimer e um gene ligado a uma tendência maior, por exemplo, de lesões articulares. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar proteger a sua articulação através de massa muscular, olhando até orientar o seu personal a montar um treino diferente para você, e eu vou te proteger do Alzheimer entrando em um protocolo de prevenção de Alzheimer que a gente tem na clínica. Que esse é o protocolo, eu diria para vocês que é meu xodó. Pelo seguinte, eu tenho esse gene que aumenta a minha chance de vir até Alzheimer. Uhum. Então, eu peguei todos os estudos, desde meta-análise até estudos pequenos feitos com um grupo de pessoas. Eu vi o que hoje nós sabemos com um grau alto de evidência que previne Alzheimer. Aí eu montei um protocolo de prevenção de Alzheimer. E isso foi muito importante porque eu tenho um tio que é um dos caras mais inteligentes da minha família que hoje ele está com Alzheimer. E é algo que é muito triste, às vezes, pensar que uma pessoa daqui a pouco não vai lembrar o nome dos entes queridos. E uma coisa que é especial, o meu avô, tá? Porque aquela minha avó para quem eu prometi que eu não a deixaria morrer, infelizmente, eu não tive sucesso. Tá? Essa avó já faleceu, ela é a mãe da minha mãe.
Os meus avós paternos, eles estão mais próximos de mim, eu cuido deles. E hoje eu tenho um avô que está com 103 anos. Uau, que E ele legal. não tem Alzheimer, não tem declínio cognitivo, anda sozinho, em pé, tá? Às vezes ele usa uma bengala, mas não precisa de andador, nada disso. E o meu tio, que é filho dele, o gene veio pelo lado da minha avó, ele tem Alzheimer. Então, meu tio vai provavelmente viver mais 20 anos, mas cada vez com uma cognição menor. Recentemente ele postou uma foto com as 4 gerações, Tonton, Que legal. papai, vovô e bisa. Muito legal. Foi. O meu avô, 103 anos e meio. O meu pai tá com 73. Eu com 46. Tonton, no momento, estava com 20 horas de vida. Doutor, e uma coisa que eu acho muito legal que você fala é o seguinte, né? Longevidade não é só a quantidade de anos que você vai viver, mas também a qualidade dessa vida que você vai ter nesses anos, né? E a gente já falou aqui sobre obesidade, sobre Alzheimer, sobre musculação. Você acredita que um dos pilares dessa longevidade é o exercício físico? Sem dúvida, e um dos principais. Aham. E, na verdade, essa longevidade, ela vai ter 7 pilares. Certo. 7 pilares. Vamos lá. Tá? Então, vamos a eles. Para longevidade, por incrível que pareça, o exercício talvez seja mais importante que a alimentação. Caramba. Então, vamos falar dos pilares. Primeiro pilar, exercício. E o exercício, até pelo que a gente já falou, não é a musculação ou o cardio, é musculação e cardio. Tá? Então, o protocolo de longevidade, você vai ter que fazer treino de forças 3 vezes ou mais por semana. Você vai ter que fazer treino de cardio pelo menos uma vez por semana, um treino de alto nível, ou seja, um treino intervalado de alta intensidade. Caramba. O melhor tipo de treino para aumentar o VO2 máximo é 40 minutos, 4 minutos leves, 4 minutos intensos. Tá? É um treino bastante difícil de ser feito. E aí, aqueles treinos normais, você pode, por exemplo, fazer uma caminhada inclinada, já vai fazer bem para a saúde. Mas, no mínimo, uma vez por semana, faça um treino para aumentar o VO2. Então, falamos de treino. Aí, vamos falar de alimentação. Tá? Alimentação. Qual que é a principal dica que, se as pessoas seguirem, já vai resolver muita coisa? Não coma alimentos industrializados. Tá? Então, todo alimento que você vai ver lá tem uma lista de ingredientes, ele não é bom. Então, você tem que pegar um alimento, é assim, batata. Qual que é o ingrediente da batata? Batata. Qual que é o ingrediente da carne? Carne. Sim. Qual que é o ingrediente do brócolis? Brócolis. Tá? E funciona muito se você priorizar vegetais no seu prato. Tá? Se você tiver aquele prato que a maior parte dele são vegetais. Então, falamos de treino, falamos de atividade física. Tá? Mas não podemos esquecer da proteína aí, né? Por causa dos músculos, Podemos né? esquecer da proteína, sem dúvida, que a proteína pode vir tanto de proteínas magras, tá? Uhum. Como pode vir também da combinação correta de cereais, como o arroz com feijão faz uma combinação proteica muito boa. Eu prefiro que as pessoas não comam exageradamente, mas que elas comam sim proteína animal. Tá? Uhum. Minha recomendação para meus pacientes é que, ao não comer proteína animal, fica difícil bater a quantidade em gramas de proteína que a pessoa precisa ter. Aqueles que são vegetarianos, eles vão ter que só fazer um planejamento muito melhor. Eu tenho no Espaço Volpe um médico que nós, os vegetarianos, eles passam com esse médico, é o Dr. Cauê, porque ele é vegetariano, só exige um nível de controle maior. Mas estamos falando de atividade física, falamos de alimentação. Uhum. Terceiro pilar, sono. Sono é fundamental e talvez seja o mais negligenciado. Entre os meus pacientes, eu atendo muito executivos. Entre os meus pacientes, o sono é o que eles mais negligenciam, tá? Então, são executivos, são empreendedores, empresários, ou profissionais liberais de alto desempenho. Eles estão treinando bem, estão comendo bem, mas eles negligenciam o sono. E o sono é muito importante. Certo. Depois, até eu sei que para você, sono é um problema. Depois eu vou dar uma listinha do que você deve fazer para melhorar o seu sono. Então, falamos de sono, depois vamos falar de saúde mental. Você precisa, de alguma maneira, gerenciar o seu estresse na sociedade que nós vivemos. Sim. Tá? Então, o que é saúde mental para simplificar? Gerenciar o estresse. Se você não sabe como fazer, começa a meditar. Meditação já vai ajudar muito no gerenciamento do estresse. Baixa um aplicativo, Meditopia, tem vários outros que você pode baixar, tá? Headspace, etc. E você vai conseguir fazer uma meditação guiada. Então, gerenciar o estresse. Ansiedade, caso você tenha, você precisa tratar. E eu não estou falando só de usar medicamentos, tá? Falando às vezes de fazer uma terapia, eu estou falando da própria atividade física que controla muito a ansiedade. Se você tiver depressão, você também precisa tratar. E também não estou falando só de medicamentos. Então, saúde mental é não ter ansiedade demasiada, ansiedade normal do dia a dia, ok. Mas não ter ansiedade, não ter depressão, gerenciar o estresse. Aí a gente vai para o quinto pilar, suplementação.
O nosso corpo, ele foi projetado para ser uma máquina eficaz até 25, 30 anos. Que aí nossos antepassados já tinham tido um filho, e para a natureza, para a evolução, pouco importava quantos anos ele ia viver. A evolução só fez com que ele vivesse ali mais 15, 20 anos, além da idade reprodutiva, para que ele conseguisse proteger a prole dele. Sim. E depois disso, a natureza não se importa mais conosco. É assim que é o projeto do ser humano. Portanto, hoje a gente precisa, se você tem mais de 30 anos, você precisa suplementar. E depois podemos voltar também naqueles que são os suplementos mais importantes. E depois dessa questão da suplementação, a gente fala de práticas naturais. O que são práticas naturais? Exposição ao sol. Você tem que se expor à luz natural. O que é uma prática natural? Que dentre os tratamentos que podemos fazer, as intervenções para a longevidade, é sem dúvida nenhuma mais poderosa. Sauna. A sauna, para vocês terem ideia, 5 vezes por semana a sauna diminui em 66% risco de Alzheimer e diminui em 50% o risco de problemas cardiovasculares. Caramba. Isso foi uma pesquisa grande feita na Finlândia com milhares de pessoas. Mostrou esses números. Quanto tempo de sauna, doutor? Em torno de 20 minutos. Sauna seca, sauna úmida e sauna seca infravermelha vão ser um pouco diferentes. Mas 20 minutos numa sauna seca vai funcionar. Em caso eu use uma sauna seca infravermelha, porque o infravermelho vai ter alguns benefícios a mais. E lembrando, eu falei para vocês que eu tenho um gene relacionado ao Alzheimer. Então eu tenho uma sauna na minha casa aqui de São Paulo, eu tenho uma sauna na minha casa de campo. Eu não vou negligenciar a sauna, porque eu sei que para mim a batata está assando. Portanto, eu preciso cuidar disso. Aí práticas naturais, a gente pode colocar ainda, mas aí não é tão bom quanto a sauna e o sol. E o sol. A gente pode colocar imersão em gelo, que é você ter contato com água gelada. E se você não consegue fazer imersão em gelo, acorda de manhã, sabe o banho da manhã? Os últimos 2 minutos, coloca água gelada. Você vê que você vai começar seu dia com muito mais energia. Para aqueles meus pacientes que me buscam para aumentar a produtividade, o banho gelado de manhã é uma coisa que eu recomendo a todos. Aumenta a nossa produção de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da iniciativa. Se sua dopamina tá alta, você quer acordar, você quer abraçar o mundo, você quer realizar, você quer construir. E aí o outro é você pisar no chão descalço, chamado grounding, que você entra em equilíbrio eletrostático, tá? Você vai equilibrar as cargas elétricas do seu corpo. E lembrando, ground, imersão em gelo, nível de evidência é muito menor do que sauna, por exemplo. Sim. Sauna é muito bom. E o último pilar é muito importante, tá? É conexões humanas. Isolamento social é um grande problema da nossa sociedade. Cada vez mais as pessoas estão vivendo sozinhas. Vocês trabalham com imóveis. Então, vocês sabem que hoje existe uma tendência no mercado de imóveis daqueles apartamentos para solteiros, não é verdade? Sim. Pior coisa que pode acontecer, tá? Porque conexões humanas, família, faz as pessoas viverem mais. Se você vive em isolamento social, é o equivalente a você fumar. Então, é muito importante você ter conexões humanas. Nesse sentido, é muito legal, né, doutor? Porque, principalmente os imóveis em Orlando, né? Eles são casas, são feitas para o convívio familiar. Então, são casas de 6 quartos, 8 quartos, 10 quartos. E a gente sempre valoriza essa questão do convívio familiar. É muito legal agora saber que isso também é um dos pilares da longevidade, né? Não só é uma coisa que faz bem para o ser humano emocionalmente, mas também fisicamente, né? Isso é muito legal. Família é muito importante. Sim. Não só família na questão da longevidade, mas se você é empresário e você quer produzir, você ter uma família vai mudar tudo. E lembrando, gente, a gente não está falando assim, a família nas diferentes configurações. Sim, Se a pessoa escolhe ter uma família diferente da tradicional, mas que tenha família, que tenha conexões profundas. Com convívio humano, né? Isso é muito importante, entende? Sim. E a imagem, até vocês trouxeram em Orlando, eu conheço pouco Orlando no seguinte sentido, eu conheço como turista, né? De ir lá e passear, mas não sei como se vive lá. Mas a imagem que eu tenho é que é uma cidade muito família. Quando eu penso em Orlando, eu penso, cara, Orlando, eu lembro de Alphaville, aqui em São Paulo. Também casas, famílias, né? E agora, Orlando, depois da Tonton, ele vai ter um novo significado. Com certeza. E a Tonton também, assim que nasceu a Tonton, percebi uma energia maior também do Vopo de fazer acontecer, de conquistar o mundo. Dopamina o nível de dopamina ali, a responsabilidade, que uma coisa que tem, os pais, assim, quando você tem um filho, você não tem mais direito a morrer, você não tem mais direito a errar, você tem que acertar, tem que fazer acontecer. Então, você tem esse compromisso não só consigo mesmo, mas com a outra pessoa, né? E o que veio
muito forte para mim, quando ela nasceu mais ainda, mas já durante a gestação, essa questão do legado. Porque na minha história, eu já cheguei até um grupo de empresas, que eram 15 clínicas que eu vendi. Então, eu atingi a independência financeira já há algum tempo. E, obviamente, que a gente quer sempre melhorar. Mas hoje eu consigo, meus investimentos conseguem pagar meu estilo de vida. Só que quando eu vi que ela veio, eu falei assim, cara, não basta isso. Primeiro, eu brinco, eu falo para a Deia, né? Eu saio de casa todo dia de manhã para construir o Tom Pério. Mas aí eu pensei muito nesse legado. Eu quero que minha filha um dia olhe para mim e fale assim, cara, meu pai, ele não veio para a Terra a passeio. Ele veio realmente para trazer significado para as pessoas com quem ele interagiu. Seja meus pacientes, seja os médicos que eu mentoro. É muito, muito lindo esse seu propósito, né? Inclusive, se você está assistindo, já compartilha esse episódio aqui. Eu vou compartilhar com a minha mãe esse episódio, com os meus irmãos todos. Compartilha esse episódio aqui, que tá muito legal. Doutor, e vamos lá, né? Falando um pouco desse propósito, que você já tem o Espaço Volpi, um espaço de sucesso, tem 30 médicos lá, é isso? Na verdade, 30 médicos já se formaram por lá. Foram 30 médicos que chegaram lá. Sim. Formamos a carteira para ele, tá? Alguns continuam lá e outros montaram as próprias clínicas. E aí, Então, depois disso, nasceu a mentoria. Exato. Hoje eu tenho no Espaço Volpi, são 10 médicos na minha área, tá? Sim, Que caramba. trabalha com diferentes especialidades. Pode ser endócrino, médico do esporte, nutrólogo, mas trabalha com emagrecimento, /performance, /longevidade. E eu tenho um dermatologista também. Ah, tem também um cardio, então a gente tem uma série de especialidades lá. Agora, eu vou voltar só um pouquinho, eu preciso fechar duas coisas. Vamos lá. Eu falei da questão do sono, né? E eu Sim. falei da questão dos suplementos. Sono, regrinhas, tá? Vamos lá. Uma boa noite de sono começa de manhã. Você tem que acordar e se expor à luz natural, imediatamente. Luz natural não precisa estar sol, mas a luz natural batendo no seu olho. Após as 3 horas da tarde, você não pode consumir mais nenhum tipo de estimulante. Nem cafeína, nem nicotina, nem outros estimulantes. Tá? Aí, 3 horas antes de dormir, você não pode fazer refeições pesadas. A refeição pesada vai piorar o seu sono. 2 horas antes de dormir, você precisa parar com atividades mentais excitatórias. Então, por exemplo, não vale a pena trabalhar em uma planilha da sua empresa, não vale a pena jogar um videogame e muito menos entrar numa discussão política. 1 hora antes de dormir, você tem que evitar a tela. Sabe o celular? As telas, ainda mais as interativas, elas pioram muito o nosso sono. Então, 1 hora antes de dormir, você tem que evitar as telas. Aí vamos lá, isso é o ideal. Caso você não consiga evitar a tela, primeiro, nos celulares, no iPhone, existe o chamado Night Shift. Você regula o seu iPhone para que ele emita uma luz diferente à noite para piorar menos o seu sono. Sim. Lembrando, o ideal é evitar, tá? E você pode usar óculos que filtram luz azul também. Seu quarto, ele precisa ser um pouco mais frio do que o normal. Uma temperatura aí entre 18 a 21 graus. Tá? Ele precisa ser completamente escuro. Sabe aqueles LEDzinhos que TVs têm, que ar-condicionado tem, vermelhinho? Você precisa pegar uma fita isolante preta e colocar uma fita isolante preta lá em cima. Tá? Aí, se você consegue ir dormir e acordar no mesmo horário, isso ajuda você a regular o seu sono. Se ainda assim, tá, você não consegue dormir bem, um banho quente antes de dormir pode te ajudar. Ou sauna, se você tem sauna em casa. Quando o meu sono começa a desregular, passei por fase aí dando muita palestra, dormindo tarde, acordando cedo, eu faço minha sauna antes de dormir e durmo melhor. Se ainda assim o seu sono estiver desregulado, aí você pode começar a pensar em suplementações. Então existe o magnésio, existe o inositol, existe a tianina, para quem é ansioso existe um kawa-kawa, e existe a ashwagandha, que regula muito bem as fases do sono, inclusive é o suplemento que Peter Attia, um dos maiores especialistas em longevidade do mundo, recomenda para a questão do sono. Então você tem todas essas etapas. E olha que interessante, tá? Isso vou trazer mais a nível de curiosidade, porque é um estudo pequeno. Pessoas com cobertas mais pesadas dormem melhor que pessoas com cobertas mais leves. Caramba! Como é um estudo pequeno, não posso falar que com certeza o estudo precisa ser repetido. E aí eu te pergunto, o que você consegue melhorar no seu sono? Porque eu sei que para você... Eu é acho que essa lista toda Tem uma lista ali para 50% dá para fazer aí. Ou mais até. Nossa. Doutor, eu vou aproveitar o embalo. Eu vou pegar uma coisa mais simples do dia a dia em relação à alimentação. Sim. Coisas mais básicas. Você falou assim, que é bem básica a questão da alimentação, que você falou assim, foge do industrializado.
Mas tem algumas pessoas, por exemplo, que são viciadas em refrigerante. E aí ele foge do refrigerante para Coca Zero. Essa troca faz sentido ou não faz porque sentido? eu bebia muito refrigerante, eu parei, tomo água agora. Mas eu vejo muita gente, inclusive da minha família mesmo, tomando Coca Zero. Vamos lá. O que você Primeiro, acha? é industrializado, né? Sim. Eu pedi para evitar o industrializado, então refrigerante diet ou não diet entra nisso. Sim. Tá? O que os estudos estão mostrando? O refrigerante diet, ele vai piorar a nossa microbiota. Então, cada vez mais a gente vê estudos mostrando que as bactérias no intestino vão ser bactérias piores e você vai ficar mais doente por conta dessa microbiota. Aí, recentemente, também um estudo mostrou que pessoas que tomavam muito refrigerante diet tiveram uma incidência de declínio cognitivo à medida que elas envelheceram muito maior. Cognitivo? Declínio cognitivo. Caramba. Exatamente. Então, tem estudo da questão do declínio cognitivo. E eu vou falar, por exemplo, nós sabemos, porque às vezes essas questões de longo prazo, a gente pensa, pô, mas será que vai acontecer, será que não vai? É uma coisa simples, tá? Eu trato muito mulheres com lipedema, né? Aham. Que é aquela gordura na coxa. Certo. A mulher com lipedema tomando refrigerante diet, ela não melhora tanto quanto a mulher com lipedema que corta completamente o refrigerante e adoçante. Aham. Então, você vê na prática acontecendo no consultório. Ou seja, menos inflamação quando você tira o refrigerante. Então, Sim. eu não recomendo. Agora, é muito importante que nós não entremos no chamado nutrifanatismo. O que é o nutrifanatismo? Não pode refrigerante diet? Não. Aí, no domingo, tá? Você tem aí o seu filho ou sua irmã, alguém, chega lá no domingo e vai tomar uma lativação. Vou tomar um refrigerante para não tomar açúcar, eu vou tomar aqui 2 latinhas de Coca Zero. Pessoal, isso dificilmente vai fazer mal. Tá? Aham. Então vamos lá, é o exagero que faz mal. Por que eu falo para nós não entrar no nutrifanatismo? Porque todo paciente meu que entra em nutrifanatismo, que assim, ele segue 110% as minhas orientações, eu já sei que 3, 4, 5 meses ele vai desistir. Vai desistir. Sim. Vai desistir. Tá? Então você precisa fazer o melhor possível. Então não significa que você vai morrer se você no final de semana toma um refrigerante zero. Sim. Tá? É muito importante que nós saibamos, o nosso corpo ele consegue se recuperar de possíveis agressões que a gente faça. Então, não é o que a gente come ou o que a gente bebe que nos prejudica. É o que a gente come, a gente bebe e a gente não consegue eliminar. Uhum. E aí a importância da chamada medicina de precisão. Por exemplo, tem genes que nós sabemos que eles medem a capacidade do nosso fígado de detoxificar, de limpar o nosso corpo. Se você não tem um bom conjunto de genes nesse campo, você tem que tomar muito mais cuidado. Talvez para você seja somente uma latinha de zero, se puder não ter nenhuma, melhor ainda. Se você tem um bom conjunto de genes nesse campo, e a gente consegue fazer isso nos exames genéticos, pô, talvez para você, vamos lá, sexta, sábado, domingo, um refrigerante zero está liberado. Entende? Então, o refrigerante zero também é ruim, também não recomendo, tá? Tá. Legal. E um último nível, né, da medicina, né, que a gente estava comentando da questão assim, de primeiro a gente vai, corrige, depois a gente vai começa a tratar de forma preditiva. E aí você chegou a comentar das tecnologias. Eu queria que você comentasse um pouco das tecnologias mais modernas que vai fazer o ser humano ultrapassar a barreira dos 120 anos. O que está acontecendo de mais moderno nessa área de longevidade, que ainda não chegou, talvez, assim, nem para a elite brasileira, mas que já chega e daqui a pouco, né, massifica isso. Muito bom. Então, vamos até para... suplementação é importante, é o 5º pilar. Aí, para fechar, quais suplementos que são muito importantes que a maior parte das pessoas deveria tomar? Creatina, magnésio, vitamina D, coenzima Q10 e ômega 3. Tá? E aí existem alguns outros suplementos, por exemplo, o NAD é um suplemento que tem algumas evidências que ele prolonga a vida de várias cobaias, tá? Então, você pega um camundongo, você pega uma mosca, você dá um suplemento chamado NAD, ela vai viver mais. Agora, vamos trazer, tá, o que está extremamente na fronteira da ciência. Tá? Então, eu vou começar recentemente até, eu dei aula em um congresso brasileiro de medicina de longevidade e na semana de obesidade brasileira, e eu dei uma aula exatamente sobre 2 medicamentos que estão sendo testados para prolongar a vida. Então, existem estudos mostrando que talvez a metformina, um medicamento normal para diabetes, possa prolongar a vida. Tá? Por que eu falo que possa prolongar? Porque a gente está falando de coisas na fronteira, então não existe evidência para mim poder falar com certeza. Eu estou falando do que está sendo estudado. Se vai ser confirmado ou não, nós vamos ver nos próximos anos. A metformina. Mas tem um outro medicamento ainda mais poderoso chamado rapamicina, que é um medicamento, pasmem, foi criado para evitar rejeição de transplantes de órgãos. Caramba. E aí as pessoas tomando rapamicina passam a viver mais.
né? Agora, é importante, se você erra na dose, você acaba com o seu sistema imune. Então, não é para ninguém fazer isso sozinho. Sim. Então, esses dois medicamentos, né, são coisas que estão na fronteira da ciência. Aí, existem alguns outros estudos mostrando que medicina hiperbárica... Sabe aquelas câmaras hiperbáricas? Sei. Que você entra? Uma câmara hiperbárica, basicamente, o que é? O oxigênio está a 100%, na nossa atmosfera muito menos, e você tem 3 ou 4 pressões, a maior que a pressão atmosférica é 1. A gente vai ter uma pressão maior lá dentro. A medicina hiperbárica parece rejuvenescer nossas células. Eu, por exemplo, tenho uma medicina hiperbárica na minha casa para que eu faça. Eu tenho na minha casa de campo uma câmara de medicina hiperbárica. Tá? Aí vamos lá, o que também está chegando? A gente já sabe hoje também que alguns tipos, por exemplo, a radiação infravermelha, né, a luz infravermelha, ela também aparentemente está diminuindo a inflamação, vai prolongar o nosso tempo de vida. Tá? Aí o que nós temos também? Hoje, até recentemente, um estudo saiu com uma substância chamada psilocibina. A psilocibina, normalmente, ela é utilizada, tá, em alguns lugares do mundo para tratamentos psiquiátricos. E ela já foi muito utilizada como droga recreativa. Tá? É a substância que existe nos cogumelos. Camundongos que fazem psilocibina, eles parecem viver mais. Caramba. E hoje tem um cara que ele testa tudo no próprio corpo, chama-se Brian Johnson. Ele começou o protocolo de psilocibina dele. Uma vez por mês ele vai tomar a psilocibina. Tá? Aí o que a gente tem também? A gente tem, por exemplo, hoje vários peptídeos que estão sendo desenvolvidos. Tem um peptídeo recentemente foi aprovado nos Estados Unidos. Chama-se elipramide. Esse peptídeo foi aprovado para tratar doenças que começam na mitocôndria. Só que ele melhora a energia mitocondrial, o que pode prolongar o tempo de vida. Tá? Hoje, se eu tenho um gene, por exemplo, eu não falei para você que eu tenho um gene que aumenta o meu risco de ter Alzheimer, chama-se ApoE. E o ApoE3 é o gene normal, eu tenho o ApoE4 que aumenta o meu risco de ter Alzheimer. Já existe tecnologia para que você, através de uma espécie de vacina, eu consiga editar meu gene. Imagina, igual você edita programa de computador, tá? Eu coloco um vírus dentro do meu corpo, que é um vírus projetado para fazer o bem, e ele vai trocar esse meu gene ApoE4 pelo gene ApoE3. Essa tecnologia já existe, tá? Ela já é feita, por exemplo, com animais, esse tipo de edição genética. No caso de humanos, ela já foi feita em doenças monogenéticas, que a gente chama, que é, por exemplo, uma distrofia muscular. O bebezinho nasce, ele não vai desenvolver os músculos. Aí tem empresas nos Estados Unidos que elas irão, é um tratamento caro, custa entre $1 milhão, $1,5 milhão, mas é uma sessão única, você tira aquele gene que causaria a doença. Então, daqui a alguns anos, o que nós iremos ver? Se tem genes que aumentam a sua chance de ter infarto, tudo bem, você vai chegar lá no espaço VULP e eu vou editar esses genes. Se tem genes que aumentam a sua chance de ter diabetes, você vai chegar lá no espaço VULP e eu vou editar esse gene. Lembrando aqui que a gente está falando de coisas no futuro, tá? Não edito genes no espaço VULP hoje. Então, tem muita coisa acontecendo. E assim, daria para falar 2 dias aqui, tá? Sim. Daria para falar 2 dias sobre longevidade. Tá? Agora, concentra no básico. Concentra no básico, segue esses 7 pilares muito bem, né? Alimentação, atividade física, sono, saúde mental, suplementação, práticas naturais e conexões humanas. Se seguiu isso, você já vai ter sucesso. Faz o básico bem feito, né, doutor? E, doutor, e falando da mentoria, né? Como é que qual que é o propósito da mentoria e como é que você consegue ajudar os médicos não só a se tornarem empresários das suas próprias clínicas, mas também contribuindo com todo esse seu conteúdo, né? Porque tudo isso são anos e anos de estudo e uma vida inteira dedicada a isso, né, doutor? E aí eu vou voltar um pouquinho nessa questão do legado, né? Em 2021 foi um ano bastante significativo para mim. Eu vou explicar por quê. O Espaço VULP, hoje ele já tem 18 anos, mas ele já tem muito sucesso há muito tempo. Então, desde lá de 2011, 2013, eu já estava entre os 3 médicos mais lembrados na minha área. E o Espaço VULP foi crescendo, eu formei vários médicos lá dentro. E a partir de 2017, eu pensei da seguinte maneira: eu quero agora entender mais sobre o negócio de medicina, sobre a empreender na medicina. E eu comecei a montar clínicas de depilação a laser. Uhum. Tá? Essas clínicas de depilação a laser, entre 2017 e 2021, eu montei 15 clínicas. Então, eu tinha já o Espaço VULP ali rodando, na época eu estava com 6 ou 7 médicos lá, hoje são 10.
Então, era já uma clínica que me gerava muito resultado e eu montei essas clínicas, elas foram indo muito bem, muito bem. Em 2021, chegou um grupo grande chamado Espaço Laser e ele comprou as minhas 15 clínicas. Eu tinha mais um sócio, mas foi uma venda muito grande, tá? E aí foi uma vez, a gente chegou a sair na revista Exame, na época, uma notinha da nossa venda, e o dinheiro que eu recebi naquela venda, eu falei, pô, eu consigo já viver agora do rendimento desse dinheiro, tá? E aí, primeira coisa que eu pensei, vou ter uma felicidade gigantesca. Nos primeiros 6 meses depois, eu fiquei quase depressivo. É incrível, e eu vejo muitos dos meus pacientes, quando vendem empresas, eles passam por isso também. Porque até então, eu vou trabalhar muito, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso cuidar dos meus pais, eu venho de uma família humilde, então eu cuido dos meus pais hoje, preciso cuidar dos meus pais. E de repente, falei, pô, mas agora eu já tenho dinheiro, né? Aconteceu. Você faz um exit, você vende uma empresa, um dia você acorda, você olha sua conta, você fala, meu Deus. E eu falei, cara, eu preciso agora encontrar outros motivos, além da subsistência, além de pagar minhas contas para trabalhar. E eu comecei a pensar muito em propósito. E o propósito principal da minha vida eu já tenho desde os 7 anos. Eu quero cada vez mais ajudar pessoas a viverem mais e melhor. Eu falei, só que eu quero aumentar isso. Então tá, vou colocar mais médicos na clínica. Tudo bem, mas não vai chegar também. Aí eu percebi, eu preciso multiplicar o que eu faço, ensinando outros médicos a fazerem o que eu faço. Então, em 2021, eu comecei a buscar mais um propósito e, bom, como que eu atinjo mais pessoas? Posso colocar mais médicos dentro da minha clínica. Só que não seria suficiente. Aí eu entendi que eu precisaria ensinar outros médicos a fazer o que eu fazia. E eu comecei a conversar com vários médicos, foi em 2021, cheguei a montar um curso, tive mais de 100 médicos, todo ano ia nos meus cursos, e eu entendi o seguinte, o médico, às vezes, ele não conseguia estudar o que ele precisava estudar, porque ele estava sempre apagando incêndio na clínica dele. E eu via que o médico, ele não conseguia falar de longevidade, de viver mais e melhor, porque ele não tinha qualidade de vida. E eu comecei a olhar e falei... Conseguia ajudar as pessoas a terem uma coisa que eles não têm. Exato. Então, ele não estava dormindo bem, trabalhava feito um louco e não tinha um bom retorno financeiro do trabalho dele. Uhum. E eu olhei e falei assim... Pô, eu aprendi a fazer isso, né? Eu criei o Espaço Volpe, montei carteira de mais de 30 médicos, consigo reter 10 deles aqui dentro ainda, montei 15 clínicas que foram vendidas para uma empresa que abriu capital na bolsa. Pô, eu sei então ir do ponto A para o ponto B. Porque o ponto B é o que eu digo, eu consigo viver hoje, eu tenho qualidade de vida, eu tenho retorno financeiro e eu tenho impacto nos meus pacientes, eu transformo a vida deles. Essa é a tríade que eu acho que todo médico precisa ter. E eu entendi que eu precisaria ensiná-lo, então, como organizar os processos na clínica dele, como captar pacientes, como montar os melhores tipos de tratamento. E aí foi fazer, pô, então eu preciso fazer com que os médicos se tornem empresários. Porque lá atrás, eu me tornei empresário para poder ser um médico melhor. Porque se você é só médico e você não sabe ter uma boa clínica, você vai impactar menos pessoas. Se você é médico e você não sabe treinar outros médicos, você vai impactar menos pessoas. Então, se você quer ser realmente grande, se você quer ter um legado, você tem que ser um médico empresário. E foi aí que nasceu a mentoria médico empresário. Então, hoje eu pego um médico, tá? E eu vou pegar ele pela mão, eu vou ajudar ele a aumentar o faturamento da clínica dele, eu vou ajudar ele a conseguir montar melhores tratamentos para o paciente dele, a conseguir fazer com que o paciente fique mais tempo com ele, porque é assim que ele vai transformar a vida do paciente. Eu vou conseguir melhorar as margens dele, porque às vezes o médico ele não sabe quem coloca em cada posição, ele não sabe treinar uma gerente, ele não sabe treinar uma secretária. Então a gente aprende, além dessa parte técnica, nós vamos aprender tudo isso, e por isso que a gente chama-se mentoria médica empresário. E com o tempo a gente foi tendo os benefícios, né? Por exemplo, hoje os meus mentorados, eles compram a tirzepatida, por exemplo, que é um medicamento do Mounjaro, por metade do valor que as outras pessoas compram. Por quê? Porque a gente negocia em grupo. Então, hoje, os fornecedores para clínicas, seja clínicas de nutrologia, endócrino, seja clínica de dermatologia, de cirurgia plástica, que são as principais especialidades que estão dentro da minha mentoria, tudo que a gente compra mais barato, porque nós somos um grupo, como grupo, nós temos mais força. E então tem várias... É uma comunidade, né? Exatamente. E tem muita coisa que o médico, pequenas modificações de uma clínica dobram o lucro dele em 3, 4 meses, porque o médico não sabe puxar as alavancas certas. Aliás, até vou fazer o seguinte, para médicos que estejam aqui nos assistindo, a gente pode deixar, eu tenho um masterclass que eu falo dos primeiros passos do que ele precisaria fazer. Então, se vocês permitirem, obviamente, a gente deixa aqui um masterclass, o médico que está me vendo
vai ter de presente aí esse Masterclass, é algo que normalmente eu até vendo, tá? Essa é uma aula que é cobrada em um dos meus cursos, mas como eu falei, hoje com essa questão do legado, da Tonton ter vindo, eu quero espalhar o bem, então eu vou deixar aqui gratuito para quem queira assistir. Um Pra você que é presentão, médico, hein? O presentão do Dr. Volpe vai ficar na descrição aqui do vídeo, Presentão um aqui link no para Café você de clicar Brokers. e assistir a aula, a Masterclass, para você começar a dar passos importantes e já ter resultado, E certo? já ter resultado, Isso aí. exatamente. E hoje tem quantos médicos na sua mentoria, doutor? 104 médicos. hoje na minha 104 mentoria. médicos, gente. Exato. Mais de 100 médicos na mentoria, Dr. Thiago Volpe. E a Masterclass aí de graça para você acompanhar, com um presentão aqui pro Café de Brokers, né? E uma coisa bacana, assim, eu queria Obrigada, comentar. doutor. Obrigado, doutor. Uhum. E aproveitem, vocês que Isso são aí. médicos, assim, aproveitem muito. Uma coisa que eu queria colocar é a questão da filosofia, de como você atua nisso, assim, como empresário, porque alguns atuam como eu vou usar um termo ruim aqui, que é a empurra-terapia. Né? E aí, como você aumentar o resultado do médico sem empurrar procedimentos, tratamentos necessários. Até porque Como a gente sabe que você não faz isso. Tanto que o tanto que eu Denis vou é falar. seu paciente, né? Exato, que é o lema que eu até contei para vocês antes da mentoria. Nosso lema é o seguinte, sucesso sem empurroterapia. Sim. Tá? Para explicar para quem talvez não entenda esse termo, hoje eu vejo que tem muitos médicos, por não ter o conhecimento que permita que eles tenham uma clínica de sucesso, todo paciente senta na frente dele, ele prescreve 1 milhão de coisas, talvez coisas que não digo que fariam mal para o paciente, mas talvez coisas que o paciente não precisasse. Uhum. Tá? Então eu bato muito nessa tecla, a gente precisa ter sucesso sem praticar empurroterapia. Sim. E aí, então, qual que é o principal lema? O que eu gosto de falar, tá? É o chamado jogo do ganha-ganha. Eu acredito que na vida, quanto mais valor nós entregamos, mais valor nós temos de volta. Tá? Então, a mentoria, obviamente, ela vai ensinar sobre marketing, sobre venda, sobre liderança, sobre gestão, sobre processos. Mas a principal coisa que eu ensino para o mentorado é, através de tudo isso, ele vai entregar mais valor para o paciente dele. Então, a grande preocupação não deve ser como eu ganho mais dinheiro, deve ser como eu entrego mais valor. A partir desse momento, você cria um negócio que, além de tudo, vai ser um negócio que ele vai ter perenidade, vai ser um negócio que ele vai durar muito tempo. Porque, às vezes, eu vejo médicos aí eles fazem o curso XYZ, muitas vezes de pessoas que nem são médicos, e ele volta com aquelas técnicas mirabolantes de venda, e aí cada paciente que senta na frente dele é 90 mil, é 120 mil... Sabe que aquele paciente precisava de tudo isso? E aí o cara tem assim, ele entra, ele fica entusiasmado os 3 primeiros meses. Aí o que ele começa a perceber? Aquela pessoa não está renovando o tratamento. Aquela pessoa, porque não tem, assim, muitas pessoas não tem importância você vender 90 mil para um paciente se ele precisar. Só que às vezes se você for vendendo aos poucos para o paciente que ele precisa, você vai durante 20 anos entregar valor para esse paciente. Sim. E ele vai entregar valor para você de volta. Então, a base da mentoria é: você vai aprender várias matérias, você vai ter várias capacidades, mas no final, o que você vai fazer é entregar mais valor. E nem se preocupe com o retorno disso, porque ele vem. Ele vem, você não tem que se preocupar. Entregou mais valor, recebe mais valor. Sensacional. Fantástico. Não, doutor. Eu gosto muito dessa questão do ganha-ganha, de você, como você contribui para outra pessoa, e isso volta para você. E você passa a ser, se eu entrego mais valor, eu tenho mais valor. É simples assim, né? Você gosta disso, tem um livro que eu vou indicar para você que é muito bacana. Tem um autor, chama-se Sean Archer. Ele já escreveu um livro que fez muito sucesso, que é o Sucesso Segundo Harvard, que é aquele que quando as pessoas são felizes, elas têm mais sucesso, e já devem ter ouvido falar desse livro. Só que ele tem um outro livro, tá? Que esse livro, acredito que não tenha sido traduzido ainda, chama Big Potential. Ele fez um estudo, né? Ele é professor de Harvard, e ele pegou executivos das 500 maiores empresas e vários ex-estudantes de Harvard. E ele criou a seguinte pesquisa. Em vez dele saber quanto que aquela pessoa tinha de sucesso, ele tentou pesquisar o quanto que aquelas pessoas conseguiram elevar as pessoas com quem elas conviviam. Ou seja, ele tenta medir o quanto de valor que a pessoa já entregou. Então, vamos lá, se ela tem uma empresa, quantas outras pessoas ela deixou rica? Se ela é uma médica, quantas pessoas ela salvou? Quanto que você contribui para a vida dos outros? E ele mostrou que existe uma relação direta. As pessoas que têm mais sucesso na vida são aquelas que fizeram outras pessoas terem sucesso. Então, o seu sucesso vai ser uma soma do sucesso que você conseguiu entregar para outras pessoas. Esse livro eu acho fantástico, esse conceito eu acho fantástico. Fantástico. Fantástico, doutor. Pode colocar esse é um corte, hein? Fora.
Alô, não perde, pessoal. Esse foi lá. Pode repetir, inclusive, a frase? Assim, ó, que o seu sucesso é a soma do sucesso, como que é? Exato. Tem uma correlação, né? Comprovadamente, tá? Por estudos, o seu sucesso vai ser igual à soma do quanto de sucesso você conseguiu trazer para outras pessoas. Que é uma maneira diferente de falar. Quanto mais valor você entrega, mais valor você vai ter. Muito bom, fantástico. Que lá atrás, nossos E o livro é avós... Big Potential. Big Potential. Tá? Sean Arshall chama o nome do autor. Ele é um professor de Harvard e ele estuda muito tanto os executivos das 500 maiores empresas americanas quanto ex-alunos de Harvard, o que faz eles terem sucesso, o que não fazem. O primeiro livro dele teve muito sucesso, mostrou o quê? Pessoas felizes Sim. é uma vantagem competitiva, elas tendem a ter mais sucesso. E o segundo livro dele, ele mostrou, existe uma relação direta. O quanto de sucesso você faz outras pessoas terem é o quanto de sucesso você vai ter. Os mais antigos ali falavam assim, nossos avós, né? Faça tudo com muito amor, né? Queira ou não queira, assim, quando você faz com muito amor, você tá doando para outra pessoa, você tá entregando o seu melhor para outra pessoa. E isso volta para você, né? Isso aí. Bacana, doutor. Doutor, e quem quer ir no Espaço Volpe, aonde é que fica o Espaço Volpe, como é que entra em contato? E também o médico que quer entrar na sua mentoria, né? Que se eu fosse médica, eu já ia querer entrar na sua mentoria. Deixa os seus contatos pra gente. Muito bom. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é o @Dr. Thiago Volpe. Dr. Thiago Volpe com H. Para qualquer pessoa, se você quiser virar meu paciente, é só mandar um direct. Quero virar paciente, que a minha equipe vai te atender. Você pode tanto passar comigo como com alguns dos meus médicos em minha clínica. Tá? Para aqueles médicos que queiram ser mentorados, existe o Instagram Medicina de Alto Desempenho. Você pode conhecer um pouquinho do trabalho da mentoria por lá, @Medicina de Alto Desempenho, mas também no meu Instagram, @Dr. Thiago Volpe. Se você colocar mentoria, alguém da minha equipe vai entender qual é o seu momento e, se for o seu momento, nós te convidamos a entrar na mentoria. Lembrando, a nossa mentoria é exclusiva para médicos. É isso aí. Doutor, obrigado mesmo por assim, ó, muita coisa aqui pra gente, muita coisa pra todo mundo que tá em casa. E ter né? aceitado o nosso convite bem agora nesse momento especial, né? Com a Tonton, né? Aí com poucos dias de vida, né? Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Pra vocês, gente, que chegaram até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like, porque assim, ó, cada convidado que vem aqui deixa muita entrega, entrega muito pra você, e esse episódio entregou demais para sua vida e para sua vida alongar um pouco mais, para o seu negócio rentabilizar um pouco mais. Então, assim, ó, se inscreve no canal. Muito obrigado, Volpe. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Se quiser conhecer mais, né? Não esquece a Masterclass aqui, que tá aqui embaixo o link. O link da Masterclass. Obrigado, gente. Obrigado, Volpe. Obrigadão por hoje. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês.